gosto muito de dar aula, então, assim, eu sempre fico muito feliz quando eu volto para uma turma, né, que eu me dou bem em tudo. Então, pronto. Então, vamos lá. A gente vai ficar com essa disciplina de didática. Ela tem duração mais ou menos de 2 meses. Eu fiz uma novidade dentro do... comparado com a disciplina de prática 1, que a gente vivenciou, né, no semestre passado, que foi aquela situação das semanas de reposição, né, que gerou alguns probleminhas. Então, vejam, eu normalmente separo as atividades para vocês fazerem por semana. Toda semana tem alguma atividade, um fórum, alguma coisinha para vocês fazerem. Essas 2 primeiras semanas eu não vou deixar fechado, até porque vocês tiveram dificuldade de acessar, né, na semana passada. Então, ainda tem gente se habituando, né? Estamos voltando. Então, eu vou deixar essa primeira e essa segunda semana. Mas a ideia é que a gente feche naquele período que está determinado ali de semana. Não significa dizer que vocês não vão poder enviar atividade em outro momento. Vão. Mas vão enviar atividade, gente, naquela semana que está lá na agenda da disciplina, como a semana de reposição, de envio dessas atividades que estão atrasadas, que é quando a gente terminar a disciplina, aí vai ter uma semana para vocês enviarem essas atividades atrasadas, e depois é que a gente tem uma semana de avaliação final, tá certo? Por quê, professor? Eu não sei se vocês já entenderam a lógica, que quem faz as correções dessas atividades não sou só eu, professora, os tutores também fazem. Então, fica muito confuso para os tutores, eles toda hora estarem olhando. Então, alguns probleminhas que a gente teve de atividade, de gente que teve nota lançada, de gente que não teve nota lançada, né? Está muito relacionada a essa ausência aí, de que às vezes o aluno fazia, o sistema não diz assim, ó, fulano fez, e aí gerou alguns probleminhas. Então, para evitar isso, a partir da semana que vem, a gente vai ter o prazo, né? Aí eu considero mais ou menos assim, começa na segunda e vai até domingo. Não, começa domingo e vai até sábado. É mais ou menos uma coisa assim, eu não sei bem decorar. E aí, mas está lá na agenda. E aí você vai ter esse recorte, você vai poder enviar essa tarefa. Se você não enviar naquela data, você vai poder enviar quando? Depois, no final, tá bom? Então não precisa nem perguntar para os tutores, nem nada. Vocês já ficam sabendo aí que tem vai ter esse período que vocês vão poder enviar essas atividades que tiverem aí com seus devidos atrasos. A gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu no semestre passado. Sempre que tiver alguma necessidade, vocês podem mandar o WhatsApp para mim, podem mandar e-mail, que vai funcionar muito bem. Às vezes eu posso me atrasar um pouquinho em responder, né? Hoje quase que eu não consigo dar aula para vocês, meu marido está bem doente. Mas como eu me preparei, tudo, eu não quero atrasar a disciplina, né? Porque a gente já vai ter semana que vem, Semana Santa, e a gente não vai se encontrar na Semana Santa. Tem um feriado, dia 1º de maio, eu também não vou poder dar aula nesse dia desse feriado. Então, eu organizei, assim, para que a gente tivesse alguns encontros síncronos que não chocassem com alguns desses compromissos que eu já tenho estabelecidos, né? Sendo que eu não sei se vocês viram, eu gravei um vídeo, já coloquei lá para vocês, e eu tenho que gravar mais outro relacionado a esses temas que a gente vai trabalhar nessa semana e na próxima. Talvez eu grave até 2, porque eu não gosto de vídeos muito longos, né? Vídeo muito longo eu acho que cansa muito o aluno, então eu prefiro vídeos mais curtinhos, tá? De 10, 15 minutos, porque senão a gente acaba, né, se cansando um pouquinho. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai estar por aqui para sanar. Vejam só, esse horário de 8h30 foi um horário que ficou lá estabelecido com o Rafael, o coordenador, né? Eu não sei se é um horário bom para vocês, tá? Mas ficou estabelecido assim que a gente vai ter. Então, a ideia é a gente ter encontros a cada 15 dias síncronos, sendo que vai ter em abril, vão ter duas semanas que a gente vai ter seguidas, tá? Que seria o dia 17 e o dia 24, porque eu não vou poder dar aula no dia 1º, tá? Eu já tinha assumido outro compromisso. E aí eu, de fato, não vou poder dar aula para vocês dia 1º síncrono, mas todo o material, assíncrono, essas outras coisas eu vou enviar, tá certo? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês leram na agenda que não ficou claro, queriam esclarecer? Porque senão eu vou começar
a explicar já um pouquinho o conteúdo. Muitas perguntas? Não. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí vocês sabem mais ou menos como é, né? Eu não vou ver a tela, nem o que está acontecendo, eu vou explicar o conteúdo, e aí, à medida se for surgindo alguma coisa, vocês botam no fone, tá? Porque eu não vejo o chat. Senão, quando eu terminar de explicar, aí eu volto para esclarecer. Rubens levantou a mão. Fala, Rubens, antes que eu coloque aí Professora, coisa. esse link aqui está Pode na falar. semana 2. Aí eu olhei aqui a semana 1, as atividades estão com a data de 2021, aí não entendi não. Por exemplo, o Fórum Avaliativo 1, a data está de 1/1/2021 até 8/1/2021. Eu não estou escutando absolutamente nada. Tá, tá escutando agora? Vocês pararam de me escutar? Não. Tá saindo aqui para mim que tá sem som. Eu tô conseguindo ouvir a senhora. Certo. Eu não ouvi o Rubens falando nada, tá? Eu tô vendo só a mensagem. Não se preocupa, Larissa, que as aulas vão ficar gravadas. Eu estou vendo que vocês estão me ouvindo. Sim, o link está na segunda semana, porque para mim considera como a primeira semana, semana passada. Porque a disciplina começou na semana passada. Espera aí. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, tá? Tá. O Rubens, né? Tá, deixa eu explicar. O Rubens colocou aqui a questão. Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Vocês colocaram que vocês estão me ouvindo, mas eu não ouvi nada do que o Rubens falou, tá certo? Mas ele colocou aqui no chat. Rubens, o link está na segunda semana, porque quando eu fui chamada para assumir a disciplina começava na semana passada. Então, eu tinha que disponibilizar a disciplina desde a semana passada. Então, aí eu coloquei lá, primeira semana, e eu boto o período, né? E aí, segunda semana, que é essa semana. Aí, lá na descrição da segunda semana, eu coloquei o link para acessar a aula de hoje, né? Então, ela tá separadinha por semana. Agora, teve algum problema com com o AVA, né? Alguma liberação, alguma coisa que aconteceu, que eu acho que nem todo mundo teve acesso, alguma coisa assim, tá certo? Mas a Larissa está perguntando se vai ficar gravado, não tem problema nenhum. Toda semana eu coloco lá o período que eu considero de semana, tá? E as atividades daquela semana estão descritas lá. Então, todas as aulas que vão ser síncronas, vai ter o link lá dizendo primeiro encontro síncrono, segundo encontro síncrono, terceiro encontro síncrono, quarto encontro síncrono. Dentro dessa disciplina são previstos 4 encontros síncronos, né? O restante vão ser aulas gravadas que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim ou não? Se não, eu vou iniciar a questão da explicação do conteúdo, tá bom? Posso seguir?
Gente, mais uma pessoa tenta falar aí, por favor, para eu ver se o meu som voltou a funcionar. Qualquer pessoa, abre aí e diz assim, oi. Oi. Eu não escuto absolutamente nada do que vocês falam. Oi. Mas vocês dizem que estão me ouvindo, né? Hum. Sim, tá. Bom, se vocês estão me ouvindo, então vocês gravam. Vocês, qualquer dúvida, vocês colocam no chat, tá certo? Eu vou fazer as perguntas e aí depois vocês vão e fazem no chat, tá bom? Porque se eu sair para depois todo mundo voltar, pode ser complicado. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Pronto. A nossa aula de hoje, tá? É uma aula voltada, é o início do que a gente vai estar trabalhando sobre as tendências pedagógicas, tá certo? As tendências pedagógicas, gente, elas trazem um recorte, tá? Elas fazem um recorte de uma vinculação entre a teoria com o período histórico que a gente está vivendo dentro da sociedade. Então, ela vem para dizer assim, ó, dentro daquele contexto histórico que a gente vivenciava, os professores, eles atuam dessa forma, a gente acredita nisso, tá? Essa é a melhor forma de execução da aula dentro dessa perspectiva que existe naquele momento. Tá bom? E aí, existem dois autores, que são os autores que são mais conhecidos, mais renomados nessa área, que trabalham com a questão das perspectivas, das tendências pedagógicas. Em algum momento você pode ouvir, em vez de tendência pedagógica, você pode ouvir só referenciais pedagógicos, né? Ou recortes pedagógicos. Cada autor vai estar fazendo a sua leitura. Mas o que eu gosto de utilizar, que são referências nacionais, que estudam muito essa área e que trazem sempre uma abordagem, uma linguagem, né? Eles tentam trazer esse olhar, é o Libânio, tá? E o Saviani. O Libânio, ele é um professor da universidade, né? Ele atua muito ali naquela região de São Paulo, que ele vai defender aí a pedagogia, uma pedagogia muito mais crítica, histórico-crítica, né? Só que o que eu vou apresentar para vocês não é só o que o Libânio defende, mas a separação na perspectiva que o Libânio faz dessas tendências pedagógicas, tá certo? O Libânio, ele é da tendência progressista, mas a gente vai ver que existem as tendências liberais e as tendências progressistas. Agora, o livro, os estudos mais completos são os estudos apresentados dentro dessa leitura feita por Libânio. Na perspectiva de Saviani, ele é da linha histórico-crítica, que também é um progressista. Mas ele vai trazer o quê dentro dessa perspectiva, o Saviani? Ele vai trazer a importância desse contexto social que o indivíduo está inserido e ele rompe com essa infraestrutura que a gente conhece, né, de escola. Essa roupagem de escola, gente, que a gente tem hoje, ela não é a roupagem que você possa adequar, tá? Aí dentro do perfil de sociedade que a gente conhece hoje. O Libânio, o Saviani, quando ele fala de escola, quando ele vai trazer essa perspectiva de você falar assim, ó,
Quem trabalha em escola, ou vocês que saíram da escola há pouco tempo, vocês vão saber o que a gente tem. A gente tem toda uma estruturazinha de separação dos conteúdos, tem uma base nacional comum curricular, onde você diz lá naquele primeiro semestre, eu vou trabalhar orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, eu vou trabalhar com redação, entende? Você faz toda essa separação. Na perspectiva que Saviani acredita, ela não se consolida assim. Então, até para mim, que me considero um pouco progressista, é difícil de eu idealizar como isso é, até porque eu sou uma professora que eu trabalho com estrutura e funcionamento da educação básica. Então, eu trabalho com a legalidade e o funcionamento da educação. Então, eu muitas vezes me questiono e pergunto como que a gente vai fazer essa aplicabilidade da educação dentro dessa perspectiva que o conteúdo, ele emerge a partir da necessidade que aquela comunidade identifica. E aí eu pensando a nível de fiscalização, né? Eu trabalho com a EFEB, com Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. A gente chama essa disciplina, que vocês tiveram no semestre passado, né? A gente costuma chamar ela de EFEB, que foi Cris que deu para vocês, né? E aí ela traz essa perspectiva de quê? De que como que a gente organiza uma escola, como que a gente organiza os conteúdos, né, que vão ser trabalhados. E aí, o Saviani, não que o Libani não seja, mas o Saviani é muito mais, ele é um autor muito mais dessa perspectiva de que o conteúdo vai emergir a partir da histórica da sociedade, ok? Então, esses dois autores são os autores que a gente utiliza como referência quando a gente vai estudar as tendências. Mas eles não são... eles não apresentam uma única tendência, eles escrevem sobre todas as tendências, mas eles têm uma tendência característica que eles acreditam, tá bom? Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Pronto. Então, vamos... Aí eu vou voltar para a apresentação para dar seguimento, tá? Então, esses dois autores, quando vocês quiserem estudar questão de tendência, são os autores que a gente mais reconhece aí, tá? Dentro dessa perspectiva de estudar nessa área. Eu vou finalizar para botar de novo, porque senão eu fico perdida. Tá? Então, aí, o Libani vai ser progressista da perspectiva histórico-crítica e o Saviani vai ser da pedagogia histórico-crítica total, tá bom? Dentro do estudo que eu separei para essa aula, eu peguei alguns materiais, tá? O primeiro foi esse, A Crise da Questão da Educação, que é uma autoria de Temeval Saviani, mais ou menos da década de 80, onde ele vai apresentar essas tendências que surgiram nesses momentos, ok? Depois a gente vai ter esse outro artigo, que é de 1990, que ele vai trazer aí essa questão da Base Nacional, da nova Lei de Diretriz e Base da Educação, que naquela época ela ainda estava em processo de escrita. Por quê, professora? Porque quando a gente tem um período de redemocratização, quando termina ali a ditadura militar, e aí você vai ter mais ou menos de 1983 até 1988, é que você começa a ter ali a finalização e tem-se a Constituição de 88. Quando a Constituição de 88, ela descreve algumas coisas que são necessárias, né, para a LDB. Então, a LDB ela só sai em 96. Então, Saviani e o Libani, muitos outros estudiosos, participaram de estudos para descrever como era essa nossa educação. E aí, um desses estudos foi esse, publicado em 1990. Depois você vai ter a pedagogia do aprendizado, que aí ela já é algo muito mais de Cipriano Lucchesi, onde ele vai discutir o que é essa pedagogia, o que é esse aprendizado, qual é a perspectiva que a gente vai ter. E, por fim, a gente vai ter essas tendências na discussão da pedagogia na atualidade, que ela já rompe um pouquinho mais, que é o que a gente vai ver mais na frente. Então, o que a gente tem mais ou menos? Na década de 80, a gente vai ter esse histórico brasileiro aí das tendências, porque, veja,
Nós podemos separar as tendências pedagógicas em dois tipos. As tendências das perspectivas liberais e as tendências das perspectivas progressistas. Pegue só essa palavra liberal. Liberal, gente, ela está vinculada a muito mais numa concepção do que pode ser implantado dentro de uma sociedade que é capitalista, tá certo? Ela está atrelada a você pensar no capitalismo. Ela só consegue se consolidar dentro de um capitalismo. E aí a gente vai ter o quê? Que tipos de tendências ela pode ser? Ela pode ser uma tendência tradicional, que é aquela escola onde a gente tem os professores sendo os únicos detentores do saber e o aluno, ele é considerado apenas um repositório de conhecimentos, tá bom? Você vai ter uma tendência, dentro da tendência liberal, você vai ter a perspectiva de você falar de tecnicismo. Por que tecnicismo, professor? Porque nós preparávamos os alunos para executarem ações passo a passo, técnicas, uma vinculação ao mercado de trabalho. Tá bom? E você vai começar a ter algumas reformulações dentro dessa própria perspectiva liberal, que é renovada não diretiva, tá certo? Porque ela vai trazer aí alguns estudos de Piaget, alguns estudos assim, que vão estar tentando romper essa visão de que o aluno é apenas um repositório de conteúdo. Tá? Posteriormente, você vai ter as progressistas. As progressistas, elas não conseguem se consolidar dentro de uma perspectiva de uma característica de uma sociedade capitalista. Elas querem para além do capitalismo. Tá certo? E aí é onde você tem um grande choque, né? Porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade capitalista, que acredita numa perspectiva liberal. E aí gera esse choque. Década de 1990 é uma década onde começa a se consolidar aí uma pedagogia histórico-crítica, que é essa pedagogia que é defendida por Libânio, aí, que é defendida por Saviani e muitos outros estudiosos da área que são muito mais modernos, muito mais atualizados, tá? E na década do final aí, a partir da década de 2000, é que você começa a ter essa pedagogia que já vai estar vinculada aí, já a gente pensando em competência, pensando em habilidade, que eu estou tentando me lembrar. Ai, meu Deus do céu, como é o nome do autor? Ai, depois eu lembro e passo para vocês, tá? Mas você vai ter uma perspectiva diferente aí, quando você começa a trazer competência, começa a trazer habilidade, e aí você vai ter parâmetros curriculares nacionais, você vai ter base nacional como curricular, pensando nesse layout. Então, o que a gente tem de tendência? Dois tipos, pedagogia liberal, pedagogia progressista. Pedagogia liberal, ela inicia ali, junto quando a gente está falando da pedagogia tradicional, que é visualizada muito antigamente, quando a gente tem os professores como os únicos detentores do saber, o aluno que recebe aquele conteúdo, e aí você vai tendo algumas evoluções, quando você percebe que você traz um Piaget para dentro de uma perspectiva liberal, onde o Piaget diz assim, olha, o menino não está aprendendo porque muitas vezes ele não está no desenvolvimento cognitivo adequado para aprender. Não é porque ele não quer aprender, é porque ele não está no desenvolvimento adequado para isso, ele não está no estágio adequado para isso, a cognição dele não está trabalhada adequadamente. Então, os estudos, os avanços dos estudos da psicologia vão interferir diretamente na evolução da pedagogia liberal, certo? Então, quando você tem ali uma tradicional, depois você vai ter uma tecnicista, renovada não diretiva, você está trazendo aí na renovada não diretiva, você está trazendo a perspectiva da ampliação de conhecimentos da área da psicologia. Tá certo? Então, a psicologia ela vai ter um impacto muito direto nessa evolução aí da pedagogia liberal. Consequentemente, numa pedagogia progressista, é aquela que eu falei que vai estar muito mais vinculada a você pensar no quê? A você pensar no social, tá? Ela traz aí o Paulo Freire, o libertador,
a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Essa pedagogia progressista é a pedagogia que acredita numa perspectiva de que a gente pode, a partir do acesso à informação, do acesso à educação, modificar, transformar, intervir dentro da sociedade para possibilitar um melhor acesso à escola, um melhor acesso a todos os bens, serviços, produtos, seja o que for, vinculados à sociedade. E aí, existem algumas diferenças que são apontadas por Libânio relacionadas à perspectiva progressista e à perspectiva liberal. Quando você está falando de conteúdo numa perspectiva liberal, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que você quer que o aluno tenha acesso muito rápido a essas informações. Sendo que a gente quer, muitas vezes, que o aluno memorize. Ele memorize informações, que ele decore, digamos assim, tá certo? Já na perspectiva do progressista, ele não é que a gente quer que o aluno decore, a gente quer que aquele conteúdo seja importante para promover uma transformação social na vida daquele aluno. Entendeu? São perspectivas diferentes. Na perspectiva liberal, o professor ele vai ser o centro do processo, tá? Ele é visto como transmissor, ele é visto como centro de tudo que está ali acontecendo. Numa perspectiva progressista, o professor ele vai fazer parte, mas ele é um mediador, ele não é o único detentor do saber, ele vai poder construir saberes atrelados junto com o aluno. Então, é uma mudança. No aluno que é liberal, o aluno que é liberal, ele é um aluno muito mais passivo, ele recebe ali o conteúdo. Não significa dizer, gente, que esse aluno não vai brigar, que esse aluno não vai questionar, vai, mas a forma como ele vai se relacionar com o professor é uma forma diferente como ele se relaciona, de igual para igual, dentro de uma perspectiva progressista. Professora. Tá? E qual é essa relação que a gente tem entre pedagogia liberal, progressista e uma visão muito mais integrada, que é o que está sendo construído hoje, tentando se construir hoje em dia, tá? Na pedagogia liberal, a gente vê essa preparação para o aluno para uma vida mais prática. A gente quer que o aluno compreenda, entenda para poder aplicar, para poder... Apesar de eu dizer assim, ó, ele vai memorizar, ele vai... decorar aquele conteúdo, ele vai conseguir aplicar a fórmula, mas a gente não quer que o aluno mude a sociedade. Na pedagogia progressista, a escola ela quer que seja construído uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Tá? Dentro de uma visão que é muito mais integradora, que é o que a gente está tentando construir hoje, a gente quer que a escola ela pense no quê? Ela pense em conseguir abarcar tudo isso. Será que a escola consegue? E será que é responsabilidade da escola também abarcar tudo isso? Tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens? Pedagogia liberal, foco na aprendizagem individual. Pedagogia progressista, foco nos valores, na questão do envolvimento na sociedade, no processo, como que o aluno aprende, né? A pedagogia liberal, ela quer uma formação muito técnica voltada para o mercado de trabalho. Na perspectiva progressista, a gente quer que ele tenha significado e que possibilite transformação. Na pedagogia liberal, você contextualiza. Falta essa contextualização da aprendizagem. Já na pedagogia progressista, você tem que... Como que você consegue colocar em prática essas ações? Tá certo? Deixa eu parar aqui um pouco essa apresentação. Ela estava me dizendo que não estava passando. O Josielma não passou, não, Josielma, os slides? Para mim não tava passando, não. Tava não, Josielma tem que escrever, que eu não estou ouvindo ninguém. Não estou ouvindo ninguém. Não sei o que foi isso que aconteceu com o meu computador, que deu fim agora. Mas não se preocupa, tá aqui, eu vou disponibilizar os slides para vocês terem acesso também. Tá bom? Não vai ter só
o link da aula, eu vou colocar os slides também, eu peço desculpa, porque como o meu áudio não está funcionando, que eu não consigo ouvir vocês me ouvem, mas eu não escuto vocês, deve ter sido algum problema de configuração, e o meu computador esses últimos dias apresentou alguns probleminhas, e eu, infelizmente, pela loucura dos dias, eu ainda não consegui. Até que enfim conseguiu entrar, Raimundo, que bom. Eu não consegui ainda colocar para dar uma revisada nele, né? Pedi ali para os meninos dar uma olhada nele. Mas vejam, dentro a gente tem aí o que é mais importante vocês entenderem. Nós temos duas vertentes: pedagogia, tendências pedagógicas liberais, tendências pedagógicas progressistas. São essas duas, tá? Eu vou gravar para vocês uma aula só sobre tendências liberais, que são 4, e outra só relacionada às tendências progressistas, que são 3. O que é muito importante vocês entenderem: a pedagogia que é considerada liberal é essa pedagogia que a gente chama de tradicional, de tecnicista, de renovada não diretiva, tá certo? A pedagogia na perspectiva progressista é qual? Libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos. Autor como Paulo Freire. Paulo Freire é o quê? Ele é liberal ou progressista? Na visão de vocês, diz esse nome. Paulo Freire, ele é um autor liberal ou progressista? Escrevem aí no chat para mim. Paulo Freire é progressista, não é? Por quê? Porque ele vem para uma perspectiva, como o Edilson está falando, ele vem numa perspectiva de que ele quer que seja trabalhado a partir do contexto da sociedade, ok? E aí você vai ter os estudiosos, a tendência que é muito mais tradicional, que é muito mais técnica. Por exemplo, uma das grandes discussões que a gente tem hoje relacionadas, quando saiu o novo ensino médio, que tinha essa questão do notório saber, que tinha essas disciplinas técnicas, né, que você estava resgatando o ensino médio voltado para o técnico, é o receio de transformar a escola numa educação tecnicista, que prepara só pensando no mundo do trabalho e esquece que a nossa vida está para além do mundo do trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, alguns estudos hoje que estão sendo publicados e trazem a preocupação que até semana passada eu estava trabalhando com os alunos em uma outra disciplina, como... Vocês já ouviram falar do filósofo Bauman? Então, Bauman, quando ele traz ali a questão das que nós somos uma sociedade líquida, uma das coisas que ele traz aí dentro dos estudos dele é que hoje nós vivemos uma sociedade que nós temos acesso a informações muito rápidas. E, ao mesmo tempo, a gente quer que essas informações a gente absorva muito rápido e descarte muito rápido. Entendeu? Então, antigamente, quando a gente estava ali na década de 50, 60, a gente tinha o quê? Uma quantidade de informações que demorava a gente ter acesso. A gente não tinha nem livros, né? Muitas vezes as escolas não tinham, os alunos não tinham acesso a livros. E aí não sei se vocês chegaram a ver dentro de estrutura e funcionamento da educação básica, mas o Programa Nacional do Livro Didático, ele veio exatamente tentar suprir essa ausência de acesso a livro pelos alunos, né? E que livros como geografia, física, são coisas aí da década de 90, mais ou menos, para cá. Antes não tinha. A própria disciplina de ciências, ela é uma disciplina que ela é dos últimos... Recente, por exemplo, a LDB de 96 foi que oficializou ciências todos os anos, matemática e português não, sempre teve presente, né? Mas ciências está presente em tudo, ao longo tanto do ensino fundamental como do ensino médio todo, ela é coisa de LDB atual. Certo? Então, o Baba, ele vem falar, ele traz esse olhar sobre o quê? Que a gente está numa sociedade que está com acesso muito rápido ao conhecimento e, ao mesmo tempo, esse conhecimento acelerado está sendo descartado muito rapidamente, né? Então, por mais que eu tenha essa separação, assim, de liberais, que tenha essa separação dos progressistas, eu não consigo... O Raimundo está tentando falar? Não, você.
Porque se estiver tentando falar, tem que escrever, que eu não escuto nada. Vocês conseguem escutar os colegas? Pois é, só eu que não escuto. Não sei por que está assim. Não sei por que eu estou sendo eliminada. Não sei se é porque tem algum. Fechei aqui várias caixinhas aqui da minha para ver se. Para ver se aparece para mim. Acho que era o Raimundo, né? Raimundo, escreve aí o que você ia dizer para ver se eu consigo. Fala agora, que agora apareceu aqui como se estivesse funcionando. Professora? Sim, sim. Eu vi, Raimundo. É isso mesmo que eu tentei fazer, tentei liberar aqui, mas ele mesmo assim, ele não, ele não quis aparecer para mim essa questão do som. E o engraçado é que eu estava antes ouvindo. Não sei em que momento. Bom, pois é. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pergunta aí no chat que eu tento responder, tá? Peço desculpa ali, mas eu não consegui de jeito nenhum resolver. E para mim ele está aparecendo até como se eu estivesse escutando, mas eu não estou escutando. Ramon está dizendo. Bem, mas o que no final das contas o que eu queria dizer é exatamente isso. Essa importância da gente fazer a separação entre ser progressista e entre ser liberal. Professora Daniela, a senhora se considera o quê? Né? Vamos fazer assim. Eu não posso, por mais que eu tenha identificação com algumas coisas que são relacionadas aos progressistas, eu não me considero totalmente progressista. Tá? Por quê? Porque lembra que eu falei lá que a liberal ela se enquadra numa tendência muito mais capitalista. E a progressista, ela não se enquadra, não é nem que a gente queira dizer que socialismo, comunismo, não é isso. A progressista, ela tenta se enquadrar em uma sociedade que pensa muito mais na perspectiva do coletivo do que na perspectiva do individual. Só que eu vou parar a gravação, tá certo? Porque aí eu paro e volto. Eu saio e volto, tá? E aí eu espero que continue gravando. Fiquem aí.
Ativa o seu microfone. Raimundo não voltou nada. Nada? Continua automaticamente nesse mudo. Não sei, tem alguma coisa. Alguma coisa aí não rolou, não. Voltou, não. Estranho. Ai. Tua videochamada está sendo gravada, não é? Pronto. Então, escrevam aí se vocês tiverem dúvidas. Aí eu voltei e não voltou, continuo sem escutar. Ai, tristeza. E não tem fone de ouvido, não tem nada aí. Bom. Até ver se eu botando meu fone. Bom, mas voltando lá. Então, voltando com a pergunta que eu estava fazendo, e estava respondendo sobre mim mesmo. Porque, na verdade, o Raimundo está perguntando o que aparece quando sai. Ele aparece que ele diz que ele está na caixa de som na caixa de som normal dele. Às vezes eu pensei até que ele podia ser que é porque ele está na minha. Eu poderia ter colocado o cabo, mas não é, não. Não é. Vocês ainda estão me ouvindo? Eu não vou. Pronto. Vamos seguir. Copinha aqui, que aí a gente vai terminar, porque já são 9h15. E aí, na próxima, vocês conversam melhor comigo, fica mais fácil, porque se eu for ficar mexendo, a gente vai ficar perdendo muito tempo, perdendo foco até do meu pensamento, né? Porque, sinceramente, no começo, quando eu liguei, ele estava funcionando, porque eu perguntei, a menina respondeu sim, acho que foram os 2 ou foram 3 primeiros alunos, e funcionou, e do nada parou de funcionar. Ele está muito. O computador está muito pesado. Ele já está. Eu vou ter que colocar um SSD nele, e aí, não sei, alguma coisa desconfigurou e que atrapalhou tudo. Mas, seguindo, como eu estava tentando explicar para vocês, a gente vem desse estilo de sociedade. Esse estilo de sociedade que a gente tem, ela não se enquadra numa perspectiva totalmente progressista. Porque a grande dificuldade, por exemplo, para mim, de compreender a aplicabilidade, por exemplo, da progressista, ela está relacionada a como que eu coloco isso dentro de um sistema, tá certo? E aí diz assim, professora, mas você está preocupada como é que você tem um sistema de acompanhamento da educação? Sim, eu estou preocupada como é que tem um sistema de acompanhamento da educação. Porque se a gente tem hoje essa estrutura de escola que a gente tem, onde você vai ter aí Enem, onde você tem SAEB, onde você tem aí Provinha Brasil, onde você tem PISA avaliando as pessoas e tudo, você começa a se preocupar como é que isso vai se consolidar. Porque se a gente tem hoje uma base nacional comum curricular, em que existem conteúdos e assuntos que estão sendo trabalhados num canto, que não são trabalhados em outro local, né? Até devido à importância da gente trazer a contextualização para o ambiente que o aluno está inserido, quem vai me garantir quais são os assuntos que são trabalhados como um todo? Entendeu? É uma vontade minha até, depois, posteriormente, conhecer alguns projetos, algumas coisas que têm essa perspectiva muito mais progressista, né? Do que uma perspectiva libertadora, liberal,
desculpa, não libertador, liberal. E aí, por isso que, infelizmente, eu ainda não... Algumas coisas eu não consigo visualizar muito bem, aplicar muito bem, né? Mas fazer o quê? Bem, alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar, trazer algum esclarecimento, alguma dúvida relacionada a essa diferenciação entre tendências progressistas e tendências liberais? Por favor, escreva no chat. Fazer o que, Raimundo Francisco? O negócio parou de funcionar, não quer voltar a funcionar? Eu vou ter que... Eu acho que ele só volta, não sei se eu desligar e ligar o computador. Que eu já desliguei tudo. Minhas abas que tem aqui, quem me conhece sabe que eu ando assim com 500 abas abertas. E eu desliguei todas as abas, tudo. Saí, voltei e continuei. Tem o som. Vocês me escutam, mas eu não escuto. Tá nem aquele programa fala que eu te escuto e eu não escuto. Você tem um SSD de 1 TB ótimo, né? Então, gente, se tem alguma dúvida relacionada ao conteúdo, porque se não tiver, eu vou dando finalização e aí eu vou ter que colocar. Eu quero lembrar vocês que nessa semana e na outra, eu devo estar postando ainda entre essa semana e a outra 2 videozinhos, tá? Como eu falei, aí vão ser vídeos muito mais específicos relacionados a umas tendências só liberais, onde eu vou explicar qual é a diferença entre tendência liberta, tendência tradicional, tendência tecnicista, renovada não diretivo. E um outro vídeo onde eu vou trazer tendência liberal, tendência libertadora e tendência crítico-social dos conteúdos. Professora, para que eu quero saber isso? Isso é tão chato. Olha, isso é um dos assuntos que mais caem em concurso da área da educação. É esse assunto, tendências. Além, claro, de currículo, que a gente vai ver mais na frente, além dessas discussões que a gente está tendo de base nacional como curricular, certo? Mas esse assunto das tendências conhecimento nunca é demais, eu também acho, Raimundo. Eu também acho que conhecimento nunca é demais. Sempre é bom para a gente aprender algumas coisas. Você nem percebe, né, que está lá acontecendo, e quando dá fé, está tudo emaranhado, tudo misturado. Esses dias, eu não sei se vocês prestaram atenção e se vocês estão vendo as discussões que estão acontecendo a nível de Brasil. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas vocês que fazem um curso superior, existe uma avaliação para avaliar o curso de vocês, que se chama ENAD. Essa avaliação, ela é uma avaliação que está prevista quando foi feita a LDB. A LDB disse que nós íamos realizar avaliações para verificar a qualidade do ensino, né, do ensino superior. O que verifica a qualidade do ensino superior é o ENAD. Então, o ENAD, ele é uma prova que o aluno normalmente aplica no começo e no fim do curso. E o que é que foi visto, né? A gente está tendo muitas licenciaturas. E uma grande maioria das licenciaturas são licenciaturas à distância. E, paralelamente a isso, existe vários estudos dizendo que a gente vai ter um boom da educação. O que é isso? Ausência de professores para dar aula. Né? E aí tem várias discussões relacionadas a isso. Tem a questão da falta de valorização de professor. Então, para que você quer ser professor se você não é valorizado, né? E toda o receio que a gente vivenciou nos últimos anos com a questão de alunos que estavam entrando dentro das escolas, né? Esses massacres que aconteceram dentro das escolas, eles assustam muito todas essas coisas essa violência. E é claro, a questão salarial conta muito para que as pessoas não queiram ser professores, né? E foi uma das coisas que o governo está propondo, né? É uma avaliação anual. Anual. Então, possivelmente, o que eles dizem é que vai ter isso. Você viu algo do tipo, né, Raimundo? Que vai ter uma avaliação que seja anual. O ENAD passa a ser anual. Ou seja, verificar como é que está o nível dos professores. Porque, gente, tem vários estudiosos aí da área de educação que dizem que, você não quer... vai ser professor. Não deu para nada, foi ser professor. Entendeu? Então, tem muito estudo relacionado a isso, que estão discutindo sobre essa questão da profissão de professor e a desvalorização do professor e o impacto que isso tem, que tem na carreira. E aí, lembra aquele negócio que falar
mal, destruir alguém é fácil. Aquele ditado popular que fala isso, né? Destruir é fácil. Agora, resgatar a imagem dessa pessoa é muito mais difícil. Então, resgatar a imagem de ser professor, resgatar a imagem de que é bom ser professor, que é legal ser professor, então, é muito mais difícil. E aí, os instrumentos avaliativos que a gente tem e os resultados de muitas publicações que acontecem por aí, elas sempre trazem uma imagem muito negativa, né, de ser professor. Então, as pessoas não querem, porque tem que lidar com várias coisas que são difíceis. Não é fácil, né? Para quem está no dia a dia na sala de aula, presencialmente até, é muito mais complicado do que online. Apesar de que online a gente sofre também um bocado aí, o sono querendo funcionar, né? Mas tem muitas outras coisas que são bem difíceis também no dia a dia, né? Uma atualização do mundo que atrapalha vocês entrarem na sala, que a disciplina estava lá desde a terça-feira, não, desde domingo passado que ela estava pronta. E aí era para ter entrado na quarta, vocês não conseguiram muitos entrarem. Então, assim, pior é uma disciplina que eu estou dando, que com os alunos que é presencial, tem que ser à distância para ir preparando os alunos da computação a lidar com esse universo à distância. E dos 32 alunos matriculados, 15 só que estão acessando o ambiente. O restante não acessa, e são alunos de computação. E eu mando mensagem toda semana para eles, e eles não vêm, não olham, não dão retorno, não dizem nada. Mas faz parte, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Nada? Na dica de nada? Não? Então, eu vou encerrar a aula, tá certo? Espero que na nossa próxima aula, que vai ser dia 3 de abril, tá? 3 de abril. Então, semana que vem não tem aula síncrona. Semana que vem, a gente vai fazer as orações, semana da Páscoa. Peçam perdão aí pelos todos os pecados de vocês, certo? Orem aí para a gente ficar melhor de vida, né? E façam todas as reflexões que são necessárias, né? A gente precisa ficar. Se ela vai ser mais tranquila ou não, eu não sei, Edilson. Não posso garantir. Não posso garantir, mas eu espero que ela seja, né? Eu espero que vocês, de fato, aproveitem, né, a Semana Santa para refletir, para descansar. Sempre é importante, né? É bom a gente refletir sobre tudo que acontece nas nossas vidas, né? As decisões que a gente toma e as escolhas que a gente faz, né? E aí, para quem acredita em Deus, né, que vale a pena rever, né, todo o nosso comportamento. Tá certo? Então, tenha uma boa semana. Eu acredito que amanhã eu consigo baixar esse vídeo e colocar o link na sala para quem assistiu. Eu também vou colocar os slides, porque teve uma colega de vocês que falou que não estava sendo passado os slides, e eu vou colocar também os slides à disposição. Tá? O texto já está lá. Percebam que o texto que está lá, ele é um texto que ele vai se enquadrar para as 2 semanas, tanto para essa semana, que é considerada a segunda semana, como para a semana que vem, que é considerada a terceira semana. Então, é um texto só, e ele faz essa separação bem direitinho, que é tendência liberal, que é tendência progressista, quais são as tendências progressistas, quais são as liberais, o que é a perspectiva de Nossa Senhora, caiu minha Travou? Travou para mim também. Voltou, travou, foi para todo mundo. Não, minha gente, olha, vamos encerrar logo essa aula, porque não é para a gente ter essa aula hoje. O som não está funcionando direito, a internet caiu, então, ó, tchau para vocês, vamos cuidar da vida, vamos dormir, que é melhor. Tem condição de um negócio desse? Viu? Tá certo. Vou dar tchau para vocês. Cuidem aí, tenham uma boa semana, tá certo? Se cuidem. Tchau. Tá certo. Vou desligar. Para a gravação primeiro.
Tá certo. Tá, tchau.